Olá, e aí, vamos mergulhar direto nisso hoje? A construção de uma verdadeira mente de elite. A ideia desta nossa análise é entregar um mapa completinho, um blueprint de verdade para dominar aquele foco absoluto, conseguir ler volumes absurdos de informação, tipo um livro por semana tranquilamente, e o mais importante de tudo, reter esse conhecimento para sempre. Afinal, chega de investir horas lendo só para esquecer tudo no dia seguinte, né? Ninguém merece. E isso nos leva logo de cara àquela que talvez seja a maior questão da nossa era: como manter essa consistência na leitura e realmente absorver o conteúdo. O grande vilão de hoje é que o mundo vive num estado crônico do que a gente chama de atenção parcial. Sabe como é, né? É aquela notificação do celular que pisca do nada, o e-mail que não para de chegar, aquele barulho de fundo constante das redes sociais. Toda essa fragmentação simplesmente destrói a capacidade do nosso cérebro de fixar qualquer informação um pouco mais complexa. Então, para resolver isso de uma vez por todas, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 marcos essenciais. Vamos entender o que é o Deep Work, passar pela criação do Santuário do Foco, entender a grande diferença da leitura ativa para passiva, desvendar o método SQ3R, subir o nível com a leitura sintópica e, para fechar com chave de ouro, a estratégia para nunca mais esquecer o que foi estudado. Vamos nessa? Certo. Passo número 1. O que exatamente é esse tal de Deep Work, ou trabalho focado? É absolutamente crucial entender que essa é a nossa fundação. É o pré-requisito inegociável para conseguir maximizar o nosso potencial cognitivo. Sem essa base, gente, nada do que vem depois vai funcionar. O nosso cérebro operando na sua capacidade extrema é um negócio simplesmente fascinante. Esse conceito de Deep Work, que ficou super famoso graças ao professor e autor Cal Newport, define exatamente aquelas atividades que a gente faz em um estado de imersão total. Literalmente zero distrações. É isso que força os nossos limites intelectuais ao máximo. É o extremo oposto daquele trabalho raso, sabe? O cérebro humano não foi feito para ser multitarefa. Ele exige exclusividade total de atenção para conseguir criar novas conexões profundas e atingir um aprendizado que seja realmente de elite. Mas aí fica a dúvida: como a gente encaixa esse nível absurdo de imersão na correria do dia a dia? Bom, o Cal Newport mapeia 4 grandes filosofias de agendamento. A rítmica é para quem curte transformar o foco num hábito inquebrável, bloqueando sempre os mesmos horários todo santo dia. Tem a jornalista, que é para uma galera mais experiente que consegue, de forma impressionante, entrar em foco absoluto em qualquer intervalinho livre. Já a monástica exige um isolamento radical, é tipo sumir do mapa por meses, literalmente. E a bimodal é aquela que divide o tempo em extremos, dias inteiros só para o trabalho profundo e outros dias só para tarefas mais superficiais. O pulo do gato aqui é o seguinte: criar uma rotina consistente poupa a nossa força de vontade. E cientificamente falando, a força de vontade é um recurso bem limitado que vai se esgotando rapidinho ao longo do dia. Bom, com essa filosofia mental já dominada, vamos dar um passo além. Passo número 2, o Santuário do Foco. É aqui que a gente sai um pouco da mente e começa a olhar para o nosso espaço físico, onde a mágica realmente acontece. Olha, confiar apenas na força de vontade é uma estratégia de amadores. Uma mente de elite precisa construir um ambiente projetado para isso, apoiado em 4 pilares. Primeiro, a eliminação visual. Mesas completamente limpas, só com a ferramenta essencial do momento. Lembra disso, caos na mesa é caos na mente, sem tirar nem pôr. Segundo, o controle sonoro. Colocar um fone com cancelamento de ruído é basicamente erguer uma muralha acústica ao redor da gente. Terceiro, os rituais. Pode ser servir um café, acender uma luminária específica. Isso envia um sinal claro para o cérebro de que a brincadeira acabou e o foco começou. E quarto, claro, a ergonomia. Uma cadeira bem ajustada e pausas físicas são fundamentais. Afinal, um corpo com dor vira o mestre de todas as distrações. A ideia é deixar o ambiente fazer o trabalho pesado de afastar as distrações para não desperdiçar energia à toa. Agora que a gente já preparou o terreno perfeito, o passo número 3 ataca diretamente como processamos as informações. O grande segredo aqui é fazer uma transição bem radical da leitura passiva para a leitura ativa. Quando a gente compara os dois, a diferença grita. A leitura passiva é basicamente só escorregar os olhos pelas palavras. É aquela decodificação automática feita enquanto a cabeça está lá longe pensando no que vai comer no jantar. E o resultado? Esquecimento total no dia seguinte. Mas a leitura ativa, essa é intensa. É entrar no texto com metas muito claras. Transformar a leitura num verdadeiro diálogo rigoroso com quem escreveu. Exige estar com a caneta na mão, exige reflexão e, pode apostar, exige um bom suor mental. E na prática, como é que essa leitura ativa ganha vida? Tudo gira em torno da intencionalidade.
O processo já começa inspecionando o material antes mesmo de ler de fato. É dar aquela sondada. E durante a leitura, a regra é sublinhar as ideias centrais, inventar títulos próprios para os parágrafos e rabiscar o texto inteiro com anotações ali nas margens. É literalmente não aceitar informação mastigada. É interrogar o livro, bater boca com ele a cada capítulo. E isso nos conecta perfeitamente com o passo número 4. Existe um framework simplesmente fantástico para garantir que essa leitura não vire uma bagunça: o superpoderoso método SQ3R. Esse sistema, que foi criado lá em 1946 por Francis Robinson, é a prova de falhas. Vamos lá. Primeiro temos o survey, ou explorar, que é dar aquela passada de olhos panorâmica por mapas e índices para entender o terreno. Depois vem o question, o questionar. E isso aqui é mágico. A ideia é pegar qualquer título do livro e transformar numa pergunta. Em seguida, o read, que é ler, mas agora buscando ansiosamente a resposta exata para a pergunta que acabou de ser criada. O quarto passo é o recite, recitar, é cobrir o texto com a mão e tentar explicar a resposta em voz alta. E por fim, o review, a revisão, que é voltar nas anotações para consolidar tudo na memória. Quando a gente recita essas respostas em voz alta, o aprendizado entra num ciclo que é altamente eficiente e praticamente inesquecível. Mas calma, que tem mais. Para quem realmente quer devorar livros num volume absurdo e começar a criar ideias totalmente inovadoras, o passo número 5 apresenta o chefão final do aprendizado, a leitura sintópica. Esse é o quarto e mais avançado nível descrito pelo filósofo Mortimer Adler. O ponto central dessa definição é que na leitura sintópica, abandona-se de vez aquele apego a um único livro. O foco passa a ser o tema em si. Quem está lendo se transforma numa espécie de mediador de um grande debate. Imagina só, é colocar as maiores mentes da história, muitas vezes de séculos e escolas de pensamento completamente diferentes, numa conversa simulada. O objetivo final não é só saber o que um autor diz isoladamente, mas sim descobrir verdades e sacadas inéditas que nunca foram escritas naquelas páginas de forma individual. É de explodir a cabeça. E a mecânica disso flui de forma brilhante em 5 etapas. Primeiro, inspecionar vários livros para garimpar só os capítulos que realmente interessam. Depois, assimilar esses trechos específicos. O terceiro passo é formular perguntas bem neutras que todos esses diferentes autores vão ter que responder com os textos deles. No quarto, a gente reúne os conflitos, pontuando exatamente onde eles concordam ou discordam. E por último, a fase de conversar. É aí que a mágica acontece e surge uma perspectiva crítica genuinamente nova. Essa é a produção autoral na sua forma mais pura. Bom, com todo esse volume enorme de conhecimento processado, a gente chega no nosso último desafio desta jornada, o passo 6, a síntese. Como é que se blinda a mente para conseguir reter essa montanha de informações novas para a vida toda? O primeiro grande trunfo aqui é a famosa técnica Feynman. A lógica dessa ferramenta é genial. Ela força a expor a própria ignorância de propósito. A ideia é tentar explicar um conceito super complexo, em voz alta, usando as palavras mais simples que existirem no mundo. Se a explicação der uma travada, ou se for preciso usar termos técnicos complicados para disfarçar a insegurança, opa, o alarme toca. Isso significa que existe uma lacuna ali no aprendizado. Aí é só voltar no material de origem, consertar essa falha e repetir o processo até a explicação fluir com uma simplicidade cristalina. Ensinar é, sem dúvida, a maior prova de fogo da verdadeira compreensão. E o segundo pilar crucial contra o esquecimento é transformar as anotações em algo vivo, num verdadeiro artesanato intelectual. Tem um sociólogo chamado Niklas Luhmann que revolucionou a forma de organizar ideias com um sistema chamado Zettelkasten, que basicamente interconecta pequenos cartões de notas. Isso prova de uma vez por todas que estudar e anotar não tem nada a ver com guardar fatos de forma parada como se o cérebro fosse um arquivo morto. É sobre tecer uma rede super complexa onde as ideias ficam dialogando umas com as outras o tempo todo. A maior mudança de jogo aqui é perceber que a escrita não é aquele relatório final e chato de uma ideia que já está pronta. A escrita em si é o exato processo onde a descoberta ganha forma. Quando as notas de leitura são organizadas e conectadas sistematicamente, o cérebro ganha uma espécie de parceiro. Vira literalmente um cérebro externo incrível que consegue apontar ligações que a memória de curto prazo jamais daria conta de sustentar sozinha. Olhando agora de forma panorâmica, fica bem claro que a jornada para construir uma mente de elite exige intencionalidade do começo ao fim, não é? Tudo se inicia lá na base, blindando o ambiente e erguendo o santuário do foco, para então conseguir mergulhar em sessões longas de deep work.
Dentro dessa verdadeira fortaleza, os livros passam a ser dissecados ativamente pelo método SQ3R e elevados a um nível magistral através da leitura sintópica. E, no fim das contas, para eternizar todo esse conhecimento, a gente passa a prova da técnica Feynman e estrutura tudo num sistema vivo de anotações. É um ciclo perfeito. Para fechar essa imersão com um pensamento provocativo, já que a distração digital contínua é definitivamente o maior ladrão de intelecto da nossa época, qual pequena barreira contra interrupções dá para implementar no ambiente de estudo ou de trabalho ainda hoje, logo depois que este vídeo acabar? Lembra, a grande mudança sempre começa com um único passo intencional. E olha, se este vídeo didático acrescentou valor de verdade para quem está acompanhando, curtir, comentar e compartilhar o vídeo ajuda demais o canal no YouTube a espalhar esse conhecimento. É a melhor forma de apoiar o projeto e levar essas ferramentas de alta performance para mais pessoas que precisam urgentemente blindar a própria atenção. Um grande abraço e até a próxima análise.